Boa tarde, 17 de julho de 2020. É, esses vídeos aqui continuam os vídeos sobre distribuição amostral das médias, aqueles vídeos lá que eu já tinha gravado sobre o assunto. Só que agora a gente vai entrar direto nessa questão de como utilizar aqueles conceitos para fazer inferência sobre a média, tá? Então, vamos lá. Analisemos duas orações aqui. Quais orações? A primeira, qual o faturamento médio no verão de empresas de determinado porte no município de Maceió? Isso é uma pergunta bem abrangente. Vamos para a segunda. A segunda não é mais uma pergunta, é uma afirmação. O faturamento médio no verão das empresas de determinado porte no município de Maceió é R$ 10.000. É de R$ 10.000. Percebem que há uma diferença? A primeira é, eu não sei a média de uma população, tá? Eu estou fazendo uma pergunta sobre essa média. A segunda oração afirma categoricamente que a média é 10.000. Então, a primeira pergunta qual é a média? Então, a gente chama disso de estimação do parâmetro média. E a segunda é uma afirmação e a gente diz que é uma hipótese sobre a média. Certo? Alguém poderia perguntar: a segunda necessariamente é uma resposta da primeira? Do ponto de vista estatístico que a gente vai ver, uma independe da outra. Eu posso fazer uma pergunta sobre um parâmetro da população como a média da população dessas empresas de determinado porte e usar métodos que a gente chama de estimação de parâmetros para estimar o parâmetro média da população das empresas de determinado porte do município de Maceió. Ponto. Outra coisa diferente é alguém afirmar isso que está embaixo, o faturamento é 10.000 dessas empresas. Ele está afirmando o faturamento médio, quer dizer, ele está fazendo uma afirmação sobre a média, está dizendo que 1.000 é igual a 10.000. E aí existem outro roteiro, né, outro conjunto de passos para se testar essa hipótese. Ponto. Então, são independentes. Tá? Agora se equivalem, certo? Vamos ver. A gente viu em outros vídeos que, a partir do teorema do limite central, a gente pode usar a curva normal para trabalhar ou para aproximar a distribuição amostral das médias, a DAM, né? Distribuição amostral das médias. Então, se eu pego um N maior que 30, a distribuição amostral das médias pode ser trabalhada como se ela fosse uma distribuição normal, independente da população, do comportamento da população. Tá? Então, a população, por exemplo, possui uma variância, uma média μ, uma variância sigma 2. Tá? Se ela for normal, beleza, mas se ela não for normal, quando o n tende para o infinito, eu trabalho como se fosse normal. Isso diz o teorema do limite central. E esse n tendendo a infinito, na prática, é n maior que 30. Sendo assim, eu posso usar a normal padrão com a variável normal reduzida a z, conforme vocês estão vendo aqui. Tá? Essa variável normal reduzida a z, tá? Ela pode ser calculada, né, a partir disso aqui. A gente sabe que de outros vídeos que a distribuição amostral das médias tem uma média da distribuição amostral das médias igual à média da população e um desvio padrão da distribuição amostral das médias igual ao desvio padrão da população dividido por raiz de n. E aí eu posso então usar a curva normal padrão. Posso afirmar que ela é representativa, ela representa, ela modela a variável reduzida z. No final das contas, eu pegando a amostra n maior que 30, eu posso usar a curva normal padrão. A curva normal de forma geral, né? Bom, aí, vejam que interessante. Eu vou pegar aquela equação do z e vou fazer uma álgebra aí, né? Vou isolar o valor de μ, tá? Bom, fazendo isso, a gente tem que μ é a média menos z vezes sigma sobre raiz de n, tá? Ou seja, a média da população é μ menos e.
Então, eu tenho uma forma agora de estimar a média da população, ou seja, respondendo a pergunta qual é o faturamento médio. Lembra daquela pergunta? Eu tenho como estimar a média da população a partir de uma estimativa que a gente chama pontual, que vem da amostra. Então, eu tenho um valor que é calculado na amostra, que é o x barra, que é a média aritmética simples já na amostra, e agora eu tenho que saber como calcular a margem de erro. Né? E essa letra E é chamada de margem de erro. Deixa eu anotar aqui. Tá? Então, margem de erro. Tá? Ou é a margem de erro. A margem de erro, então, é Z vezes sigma sobre raiz de n. Ou você pode escrever também Z, a margem de erro, é Z vezes sigma x barra. Até que o sigma raiz de n é o sigma x barra. Vamos lá, vamos continuar com esses conceitos. Então, por exemplo, eu tenho essa margem de erro, né? Se eu tenho a média bem no meio, eu pensava até que eu tinha escrito a média aqui, tá? Eu cliquei aqui nas coisas, mas se eu tenho a média, na verdade, me desculpem, eu tenho ali o valor central da curva normal que eu estou trabalhando, tá? E agora eu vou trabalhar um conceito, com a margem de erro, eu consigo trabalhar um conceito que é o conceito de estimação do parâmetro média. O que eu quero dizer é, e eu já tinha dito em outros vídeos, que a média é inatingível. A gente não chega nela, a gente chega numa faixa. Essa faixa é justamente, né, essa faixa que eu estou destacando aqui. Então, na verdade, o que acontece? A média estará numa faixa e os intervalos da faixa serão x barra mais E para a direita e x barra menos E para a esquerda. A equação que vocês estão vendo aí embaixo, μ igual a x barra menos E, ela tem um valor, né, pode ter um valor positivo, na verdade, eu posso isolar o valor de μ, eu posso escrever da seguinte forma, não é bem isolar, eu posso escrever assim, ó, μ é igual a x barra mais ou menos E. Por que eu posso colocar o mais ou menos? Porque a média da amostra pode cair à esquerda do μ. A gente não sabe quem é o μ, mas a média a gente, bom, sabe que ele existe. A gente não sabe quem é ele, mas e a média da amostra pode ser menor que ele ou maior que ele, a gente não sabe. Então a gente define, na verdade, uma faixa que é construída a partir da média amostral, tá? Então, se, por exemplo, o μ for menor que, se a média amostral for menor que o μ, né? Essa equação aqui, ó, tem um valor, né? Aqui é positivo. Isso aqui pode ser menor que μ. Isso aqui pode ser maior que μ. Certo? Então, aqui, ó, por exemplo, cadê que eu aqui no início. Pronto, aqui no início. Se essa média for menor que μ, se estiver à esquerda dele, a gente tem esse lado negativo. Se ela for maior que μ, a gente tem esse lado positivo. Tá? É que a gente escreveu de uma forma que parece que ele sempre é positivo, né? Aqui, né? Esse valor, quando a gente isola aqui o μ, tá? Mas o x barra da sua amostra pode estar à direita ou à esquerda da média, a gente não sabe. A gente sabe que existe uma probabilidade dele estar à direita ou à esquerda, porque existe uma distribuição amostral das médias. E o que a gente está dizendo agora é que o teorema do limite central diz que a gente pode usar para n maior que 30 a distribuição normal para estimar essa DAM, a distribuição amostral das médias, tá? Então, a gente pode calcular uma faixa associada a uma margem de erro. Bom, se tem uma faixa e ela está sob a curva, existe uma área sobre a curva. Essa área é uma probabilidade, tá? Então, se a probabilidade essa área for 95%, que seria a probabilidade, essa faixa é maior. Se ela for 90%, a faixa é menor e assim por diante, certo? Essa probabilidade é chamada de nível de confiança. A gente pode falar grosseiramente que a gente tem uma confiança de tantos por cento, sei lá, de 95%, que a média da população está entre esse valor e esse. Certo? A média está em algum lugar aqui, ó. Como eu disse, a gente nunca atinge a média, a gente cria uma faixa associada a uma probabilidade. Associada a uma incerteza, a gente podia dizer assim. Na verdade, ele está falando de confiança, né? Então, lembra que nos vídeos
sobre estatística descritiva, a gente tem aquela primeira parte que é estatística descritiva, que aqui está sendo representada pelo x barra, que vem da amostra. A gente tem o interesse, né? A segunda grande parte do curso é a inferência, e aí, no caso, quem está representando a inferência agora é o Mi, e a gente está trabalhando com essa probabilidade, com essa confiança, ou seja, probabilidade. Tá? Vamos lá. Então, e essa faixa? Essa faixa tem um nome também, intervalo de confiança. Então, atenção a essa nomenclatura. Nível de confiança é a área, é a probabilidade. Intervalo de confiança é a faixa. Intervalo, lembre da palavra intervalo, é uma faixa. Então, a média pode estar nessa faixa aí, tá? Associada a uma probabilidade. Vamos lá. Interpretação do intervalo de confiança. Se um número infinito de amostras aleatórias for coletado e o intervalo de confiança para o nível de confiança de 95%, aí pode ser 90, 80, etc, tá? Para um parâmetro θ for calculado a partir de cada amostra, então 95% desses intervalos conterão o valor esperado de θ. θ é uma letra geralmente utilizada para representar qualquer parâmetro, só que esse vídeo diz respeito à média, né? No nosso caso particular. Também tem intervalo de confiança para variância, ok? Mas eu vou ler agora particularizando. Se um número infinito de amostras aleatórias for coletado e um intervalo de confiança para o nível de confiança de 95%, para a média da população for calculada a partir de cada amostra, então 95% desses intervalos conterão o valor verdadeiro da média. Tem uma figurinha para ilustrar isso. Imagine que a média está aqui no meio, ou de forma geral, θ. Aí eu pego uma amostra, né? Aí a média da amostra é representada ali por aquele pontinho preto. Cai ali perto da média. Você pega outra amostra, cai mais longe. Aí cai mais, a terceira amostra cai mais longe ainda. Tá? A quarta, pior ainda. A quinta, parece que melhorou. E assim vai. Aí a sexta, a sétima, a oitava, vai até o infinito. O que ele está dizendo é que o intervalo de confiança está associado a um nível de confiança de 95%, nos garante que em 95% das vezes essa média vai cair dentro dessa faixa. Então, a gente vai usar a curva normal para estimar essa faixa. Tá? Então, se eu tenho 100 pontinhos desse, significa que o nível de confiança de 95% significa que 95 desses 100 vão cair nessa faixa. Então, o intervalo de confiança IC para o nível de confiança NC de 95% nos garante que 95% das médias amostrais vão cair na faixa. Tá? Vamos lá. 95% das amostras vão estimar um valor que cai na faixa. Certo? Os outros 5% podem cair fora. Certo? Então, aí eu volto para a pergunta. Qual o faturamento médio no verão das empresas de determinado porte no município de Maceió? A gente vai tomar uma amostra aleatória simples de uma população normalmente distribuída ou, como diz o teorema do limite central, você não precisa se preocupar se ela é normalmente distribuída desde que pegue um N maior que 30. A gente vai calcular a média amostral. A gente chama essa média amostral de estimativa pontual da média da população. A gente vai adotar um nível de confiança. Geralmente a gente adota 95%. Aí a gente determina o valor de Z da tabela da curva normal. A gente calcula a margem de erro. A gente está supondo que a gente conhece o sigma da população e a gente tem o tamanho da amostra. Né? A gente determina o Z, joga na fórmula da margem de erro e constrói a faixa. A média que eu estou procurando, né, de faturamento médio de empresas de determinado porte no verão, está nessa faixa, com 95% de confiança. Certo? Vamos lá. Então, a média é o Mi. O X barra a gente chama de estimativa pontual, porque é um ponto, né, no universo da população, é uma amostra.
E o intervalo a gente chama de estimativa intervalar, até para contrapor a estimativa pontual. Então, eu tenho a amostra, tenho a população, um ponto é a amostra. Se eu pegar outra amostra, é outro ponto, são estimativas pontuais. Olha só, na estatística descritiva a gente calculava a média, tá. Isso era um número, tá. A partir do momento que a gente está na inferência, isso não é só um número. Isso é uma estatística amostral. Se eu pegar outra amostra da mesma população, você vai ter outro valor. Então, é uma estimativa pontual. Mas se eu fizer uma boa amostragem aleatória simples, bem feitinha, trabalho bem feito, né? A gente tem condições de construir um intervalo de confiança bem construído. Então, o intervalo de confiança eu posso escrever assim, ó. A minha média da população está entre a estimativa pontual mais a margem de erro para a direita e a estimativa pontual x barra menos margem de erro para a esquerda. É outra forma de escrever isto aqui, certo? Aí, a gente chama isso de estimativa intervalar. Mas esse é um nome pouco usado. Apesar dele ser o contraponto direto ao nome estimativa pontual, pontual e intervalar. Ponto e faixa. A gente usa muito mais esse nome aqui, ó, intervalo de confiança. Então, quando vocês ouvirem falar em intervalo de confiança, é que vocês estão definindo uma faixa associada a uma probabilidade, seja ela de 95, seja ela de 90, onde você pode encontrar a média entre esse ponto, que é x barra menos E, e esse ponto aqui, que é x barra, mais E. Certo? Vamos lá. E quanto à afirmação? Você falou, né? Então, a inferência estatística, inferência estatística tem o que a gente está vendo agora, uma coisa chamada estimação de parâmetros, tá? Estimação de parâmetros. No caso, a gente está vendo a média. E tem outra coisa chamada teste, ou testes de hipótese. O que é uma hipótese? É uma afirmativa sobre a população, tá? Nesse vídeo eu não tratei disso, tá? Como trabalhar teste de hipótese. Então, eu estou fazendo uma hipótese, ou seja, uma afirmação sobre a média. Estou dizendo que ela é 10 mil reais. Aí é outra história, certo? Muito obrigado. Vamos lá.